Qual a diferença da tristeza para a depressão? E o que isso tem a ver com o abuso dos psicotrópicos? E no final desse nosso episódio, Cristo teve depressão? Sim ou não? Vamos entender sobre isso? Olá, meu amigo, minha amiga. Este é o nosso assunto agora. E desde já peço a você que assista esse vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe com alguém, deixe também um comentário aí para mim, porque assim o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e vai entregar a outras pessoas, levando conhecimento a muitos outros. E eu agradeço desde já por você estar aqui. Tristeza, outra emoção mal compreendida. Assim como muitos consideram a raiva coisa de gente ruim, erroneamente apontam a tristeza como depressão. Muitos fazem isso. Vamos entender a diferença? A tristeza é uma importante emoção que nos ajuda a refletir sobre os sentimentos, reformular o nosso comportamento com autorresponsabilidade para a saúde total. É essencial para o processo de seleção de nossas memórias, funciona como um mediador e sinalizador daquilo que é prioridade ou não. Quando passamos por perdas ou diante de difíceis escolhas, ficamos mais reflexivos, aparentemente mais pensativos, com uma preparação para crescer e se adaptar de forma resiliente às diversidades da vida. Compreende-se que a tristeza está ligada a gatilhos específicos, mas por vezes ouço relato de alguém que viu um amigo com tristeza e aponta depressão. Quem nunca passou por momentos de tristeza e se sentiu de espírito abalado, esmagado, angustiado, às vezes com choro e pranto? Quem ainda não passou, vai passar. Um pai pode estar triste porque não se relaciona mais com seus filhos adolescentes. Uma esposa fiel pode estar triste porque descobriu que o seu esposo abusava de sua própria filha. Uma filha pode estar triste porque sua mãe, com Alzheimer, já não se lembra mais dela. Tantos são os motivos que nos entristecem todos os dias. A perda de um emprego, a descoberta de uma doença difícil de tratar. Enfim, são muitas as experiências que nos entristecem. E quem está emocionalmente preparado para lidar com a traição, com o abandono, com perdas, com humilhação? Praticamente nenhum de nós estamos preparados para passar por as situações sem se emocionar com a tristeza. Cada prova de fogo que passamos é um degrau para subirmos na escalada da vida e se tornar mais forte e crescer, principalmente emocionalmente. Aceitar as nuances da vida e seguir em frente, bem consciente de que uma confiança quebrada pode levar tempo para ser reconstruída. Um coração machucado, despedaçado emocionalmente, levará tempo para se refazer. Nenhuma superação de sofrimento acontece rapidamente. É preciso dar tempo para curar a ferida emocional. Cada pessoa é única e tem seu próprio tempo para a recuperação. Quando a infância foi negligenciada de cuidados e afetos, eventos emocionais desafiadores podem parecer de maior dimensão. Se não formos acolhidos e amparados, tendemos a nos sentir desamparados e sem pertencimento, principalmente quando choramos diante de pessoas que ignoram nosso sofrimento. Alguns passos podem ser tomados para ajudar a superar a tristeza. Exercer a confiança em Deus, conversar com os amigos, garante um senso de pertencimento. Cantar, louvar, meditar, refletir são ferramentas para estimular o cérebro a reagir de forma significativa à tristeza e sofrimentos. Refletir sobre o que você pode aprender mais dentro dessa jornada desafiadora. Também reflita sobre quem é você, quem é o outro. Procure entender e separar o que é seu e o que é do outro. E se preciso for, busque ajuda profissional. Não ignore essa tão necessária experiência de ter uma ajuda profissional para superar momentos difíceis. Já a depressão, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o CID-F35, apresenta que episódio de depressão é uma condição na qual o
paciente experimenta, abre aspas, um rebaixamento de humor, redução da energia e diminuição da atividade, fecha aspas. Os médicos, na minuciosa anamnese, devem identificar pelo menos 5 sintomas dos 10 que eu vou apresentar aqui, isso trazido pela própria CID. Primeiro, tem se sentido com algum tipo de desânimo, cansaço, deprimido, maior parte do dia ou quase todos os dias, com sinais visíveis de desesperança e tristeza, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva? Segundo, você perdeu o interesse em algo que antes era empolgante para você? Terceiro ponto, você está dormindo de mais ou de menos, ou seja, seu sono está desregulado? Quarto, tem perda ou ganho de peso significativo não intencional? Quinto, tem tido diarreias, vômitos recentemente? Sexto, como estão a sua autoestima e sua autoconfiança? Sétimo, você tem se sentido culpa ou indignação por algum motivo recentemente? Oitavo, sua vida sexual está normal? Nono, você tem sentido alguma alteração na sua coordenação motora? E o 10º, você tomou algum tipo de medicamento ou usou alguma droga recentemente? Queridos, um médico consideraria uma pessoa que apresenta 5 desses sintomas apresentados por mais de 2 semanas. Esse sim tem um problema clínico de depressão. Logo, não podemos concordar de que vamos na casa daquele amigo que está com depressão porque eu passei lá e vi ele numa tristeza num dia. Não podemos considerar que uma pessoa está com depressão porque está com uma semana de tristeza ou porque tem um problema que de fato está tornando ele mais triste. E como estamos abusando dos psicotrópicos? Não que eles não sejam importantes, sim, eles têm a sua importância, mas revisão literárias tem considerado evidências relevantes que merecem nossa atenção sobre o uso excessivo e abusivo dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos hipnóticos, dos estimulantes, dos antipsicóticos que levam à dependência, aumentam o risco de efeitos colaterais quando usados de forma irresponsável e podem até piorar e agravar quadros de ansiedade e depressão. Precisamos refletir sobre tudo isso. Freud, em seu livro O Mal-Estar da Civilização, já dizia que estamos abusando dos psicoativos. Procuramos métodos paliativos para aliviar a dor e o sofrimento e as decepções da vida através da satisfação substantivas que diminui o sofrer pelos diversos recompensadores do prazer e também por substâncias tóxicas, drogas lícitas e ilícitas, como um meio de fuga que nos torna insensíveis ao sofrer. Os pesquisadores nos ajudam a explicar uma gama extensa de fenômenos biológicos e psicológicos. Porém, existe um problema. Em geral, sugerem que esses fenômenos estão inteiramente relacionados à biologia, de tal maneira que o biológico transforma o psíquico em psicopatologia. E o psíquico é tido como efeito do orgânico e a maioria do tratamento se resume em uma intervenção medicamentosa. Muitas vezes as pessoas desconsideram completamente qualquer proposta de psicoterapia para acreditar tão somente na remediação do desgosto, da mágoa, do pesar e do remorso e outras angústias, evitando a tristeza a qualquer custo, satisfazendo o prazer, ainda que iludido, porque sozinhos remédios não curam as dores da alma. Buscam por uma solução prática, um prazer que não se resume apenas à ausência do sofrimento, mas a algo que seja intenso, que seja imediato, não negociável. O imperativo é: quero agora, quero muito, quero tudo, quero sempre, tudo muito feliz. Sem angústia, sem dor e sem sofrimento. Isso é impossível. E tristeza é tristeza e depressão é depressão. Não há depressão de um dia e de uma semana, mas sim de tempos prolongados e de muitos outros sintomas que acompanham essa depressão. A tristeza tem sempre um motivador, um motivo que motiva a dor e o sofrimento.
olhar e considerar essas coisas para não sair por aí dizendo que a sua amiga, que seu amigo, que aquela pessoa está com depressão porque você passou lá e viu ele triste e chorando, ou porque estava triste e chorando aqui e ali. Cuidado. Jamais vamos perder o direito de sofrer as nossas dores, de chorar as nossas mágoas e as nossas angústias. Porque estamos vivendo na era em que fazer isso ao público se tornou passível de ser receitado depressivo. Porque todo mundo virou médico, né? Por onde quer que se vai, tem médicos desse país dizendo: olha, fulano está depressivo, Beltrano está numa depressão. Inclusive já vi pastor dando esse diagnóstico, exato, a Cristo, é claro. Certa vez, uma senhora pedindo oração para um pastor e disse: ore por mim, pastor, porque eu estou numa tremenda depressão, não paro de chorar. E então o pastor disse: se acalme, minha filha, Cristo também teve depressão, ele chorava e ele se entristecia. Então, Cristo teve depressão, sim ou não? Vamos analisar a vida de Cristo, como ele lidava com as suas emoções, principalmente a tristeza profunda e angústia, como evidenciado em Mateus 26, do verso 37 ao 38, onde ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Aí muitos profissionais da área de psicologia dizem: tá vendo? Olha, ele está triste até a morte. Pensamentos de suicídio. Não. Ele está na sua emoção de tristeza, porque você analisa o mesmo texto logo adiante, ele vai dizer ao Pai, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Ainda que ele estava no seu quadro de emoção, aflorando sobre a sua pele, de tal forma que pelos seus poros saíram suor de sangue, como a Bíblia relata, ele estava em sua plena condição emocional, ali administrando elas, gerenciando elas com o alto padrão e nível que nós precisamos alcançar. E que muito de nós não alcançaremos se não tiver cuidado máximo com o corpo que é templo do Espírito Santo. Jesus, como ser humano, passou por sofrimento e angústia, mas a sua tristeza era diferente da depressão. Não era uma depressão clínica. E nem depressão era tristeza, era emoção, a flor da pele, entendeu? E ele estava vivendo isso porque ele estava diante da crucificação da cruz. Ali ele ia viver seu plano de salvação para salvar a humanidade. E assim nós também temos que buscar a viver as nossas emoções dentro dos nossos propósitos, com total controle de tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque tristeza e dor, sofrimento e angústia haverá até o fim de nossas vidas. Porque já nascemos com as nossas emoções impregnadas na nossa biologia, desde que fomos concepcionados lá no Éden pelo grande Criador, que nos modulou segundo a semelhança dele e colocou em nós emoções. Nós viemos para nos emocionar, já nascemos para nos emocionar e vivemos para nos emocionar até o fim. E não adianta fugir das nossas emoções e nem apontar essa ou aquela como boa ou ruim. O que devemos fazer é procurar aprender a lidar com elas, gerenciá-las e nos manter no controle das nossas emoções, assim como Cristo. Vamos juntos? Eu espero por você até o nosso próximo episódio para falar sobre o amor, a emoção que cura, a maior entre nós, para nos ajudar a ser melhores, mais confiantes, mais firmes nos propósitos e mais semelhantes a Jesus. Até lá, eu espero por você, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até já!